completo. Essa é uma característica extra agora que eu coloquei no meu mercado. Então, a minha alternativa é o seguinte: eu quero precificar aquela opção. Então, eu preciso montar uma carteira que replique o valor da opção na maturidade. Se eu for capaz de fazer isso com ativos que eu já sei precificar, então automaticamente eu consigo precificar a opção. E por quê? Pelo princípio de não arbitragem. Se o valor desses ativos são iguais na maturidade, então eles têm que ser igual na curva de tempo. Então, se eu consigo criar uma carteira que tenha ativos que eu sei o preço deles, tá? Se eu consigo criar essa carteira que replica a opção e eu sei como calcular o preço dessa carteira, então eu acabei de resolver o meu problema de precificação de uma opção. Vamos ver por quê. Então, novamente, o objetivo é encontrar o valor da opção em t igual a 0, que é a mesma coisa que encontrar o V0, o valor da minha carteira. Vamos então aos ensinos do colégio. Eu tenho então um sistema. A minha carteira ela vai conter um ativo de risco e um título. Eu sempre vou usar a letra B para título, do inglês bond. Por que isso? Vocês vão ver isso na literatura o tempo todo. Eu estou usando aqui as letras da literatura para que vocês consigam, após ter esta aula, procurar exemplos nos livros e vocês encontrarem a menor barreira possível entre o que eu ensinei e o que vocês vão aprender futuramente. Então aqui está a minha carteira. As condições de contorno são essas. Alfa, que é o peso do ativo S, então na maturidade eu devo encontrar alfa, S+, mais beta, vezes E elevado a RT, C igual a C+. O valor da opção na maturidade, no evento E1. A outra condição é o seguinte: alfa, S-, mais beta, E elevado a RT, C igual a C-, no evento E2. Então agora eu tenho duas incógnitas, alfa e beta, e duas equações. Esse sistema é possível e determinado. Resolver esse sistema é muito simples. Eu posso multiplicar a linha de baixo por -1 e adicionar com a linha de cima. Com isso, eu já isolei o alfa. Depois que eu isolar o alfa, eu retorno a uma das equações e isolo o beta. Também pode ser resolvido pela regra de Cramer ou pela sua técnica favorita de sistemas lineares. Nós vamos utilizar essas técnicas mais para frente. Matrizes inversas, todas essas ideias para replicar esse bloco de construção por uma cadeia infinita de passos. Isso na próxima aula. Efetuando a álgebra, como eu disse, você isola o alfa e o beta. Ok. Então agora eu acabei de criar um portfólio que reproduz exatamente o valor de uma opção na maturidade. Pelo princípio da não arbitragem, eu só preciso então saber quanto esse portfólio vale em t igual a 0. Vamos então calcular o preço da minha opção. É o preço C no momento t igual a 0, ou C0. A mesma coisa que calcular o V em t igual a 0, ou V0. Fazendo isso, então, o que eu tenho? Eu tenho que C0 é igual a alfa S0 mais beta. O meu ativo de renda fixa vale 1 em t igual a 0. Porém, eu sei quanto vale o alfa, eu já calculei, substituo. Eu sei também quanto vale o beta. Eu já calculei, substituo. Se eu fizer uma álgebra, agora eu consigo isolar E elevado a menos RT. E repare, a estrutura que eu tenho é semelhante ao que eu tinha no meu Risk Neutral Pricing. Pois é. Então agora eu consigo fazer uma conexão entre portfólio replicante e o Risk Neutral Pricing. A informação que chego agora é a seguinte: no mercado completo e livre de arbitragem, o Risk Neutral Price ele é igual ao Arbitrage Price.
Por que Arbitrage Price? Eu utilizei o PNA neste exemplo do portfólio replicante.